E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2009 que fala sobre eletromagnetismo, e a questão diz o seguinte: na figura abaixo, F representa um fio condutor reto e comprido perpendicular ao plano da página, percorrido por uma corrente elétrica. Aqui, a partir daqui, a questão vai me dar uma regra de simbologias que a gente utiliza para representar coisas entrando ou saindo da página, que é o seguinte: o símbolo X, bolinha com X, no centro do fio, indica que o sentido da corrente elétrica é tal que ela entra no plano dessa página. Então a corrente elétrica está entrando. Os pontos P e Q estão respectivamente a 20 e a 10 centímetros do fio, conforme indicados na figura. Qual dos diagramas abaixo melhor representa os campos magnéticos nos pontos P e Q, respectivamente? Então essa é a ordem, né? P e Q, lembrando que P está a 20 centímetros e Q está a 10. Mas isso tudo a gente tem ali na figura para a gente conseguir se guiar. Só um detalhe é o seguinte: ó, se essa corrente estivesse saindo do plano da página, a gente representaria com um pontinho, né? A bolinha e um pontinho, não teria o X. Então é uma simbologia que normalmente a gente adota, então a gente sabe que a corrente está saindo. Agora, como que a gente vai resolver este problema? Bom, para a gente ver a questão dos vetores, né, a intensidade dos vetores, a gente vai ter que olhar a equação do campo, né, do campo magnético criado por uma corrente num fio reto, que é a constante de permeabilidade vezes a corrente dividido por 2 vezes π vezes d, onde d é a distância do fio. Então o que a gente vai ter que olhar aqui? A relação entre o campo magnético e a distância, né? Uma relação inversa entre esses dois. Mas antes de falar dessa equação, eu primeiro vou descobrir o sentido do campo magnético, e para isso eu vou precisar usar uma coisa chamada regra da mão direita. Eu já deixei aqui mais ou menos pronto a figura para a gente entender como é que vai usar, tá? Então vamos utilizar uma coisa chamada regra da mão direita. E o que consiste a regra da mão direita, né? A gente vai pegar o nosso dedão e vai apontar para onde a corrente está indo. E com isso descobrir o sentido do campo, né? Ou, tendo o sentido do campo, a gente descobriria o sentido da corrente. Mas no caso aqui a gente tem o sentido da corrente, que conforme a questão falou, ela entra no plano da página. Como fica complicado eu explicar isso na perspectiva que está a figura da questão, imagina o seguinte: imagina que essa linha azul que eu fiz ali embaixo, ela representa a folha da prova onde essa figura, essa questão estaria, ou ela representa a tela do teu celular, do teu tablet ou do teu computador, tá? Imagina que tu está vendo deitado sobre a mesa, como se fosse uma folha de uma prova, e aí tu tem a figura ali. Quando a questão diz que esse fio ele é perpendicular, como diz aqui, ó, perpendicular ao plano da página, tu tem que entender isso, ó, que esse fio ele forma com o plano da página um ângulo de 90 graus. A perspectiva que a gente está vendo na figura da questão é como se a gente estivesse com a visão de cima, como se a gente estivesse olhando a situação toda de cima. E aí o fio, a gente está vendo só a parte circular dele, porque o fio é um cilindro, né? Ele tem essa partezinha aqui mais circular, ó, e a gente está vendo só a parte de cima dele. Quando a questão diz que a corrente está entrando, ela, né, imagina uma flecha, então, entrando no plano dessa página que tu está olhando. Na perspectiva que eu estou desenhando aqui, ó, seria mais fácil de ver, ó, porque seria isso aqui. Esse é o sentido da corrente, entrando na folha, beleza? Só que, como eu disse, a perspectiva da questão é diferente, mas a ideia seria essa. Tu vai pegar a tua mão direita, como a própria regra da mão direita diz, né? Tu vai pegar a tua mão direita e com o dedão, ó, tu vai apontar para onde a corrente está indo. Então, o dedão ele vai mostrar para ti o sentido da corrente elétrica. Já os outros dedos, o que eles vão indicar? Eles vão indicar um sentido de giro, porque o campo, quando ele se forma ao redor do fio, ele se forma girando ao redor do fio de maneira perpendicular ao fio. Então, aqui a gente tem o sentido do campo, ó. Esses outros dedos me mostram, então, o sentido do campo. Qual campo? O campo magnético. E essa é a ideia. Com isso a gente consegue descobrir então o sentido do campo, tá? Tenta fazer essa transposição dessa figura que eu fiz para essa figura aqui da questão,
para a gente conseguir chegar ali na conclusão, né? Na mesma conclusão. O que acontece? Ó? Aponta o teu dedão para dentro da página, para dentro da tela de onde tu está vendo essa questão, e com os outros dedos tu vai indicar o sentido de giro. Tu vai perceber que a gente vai então indicar um sentido de giro dessa forma aqui, ó. Esse é o sentido de giro do campo ao redor do fio, que é basicamente o que eu fiz nessa situação aqui, só que agora numa outra perspectiva. Então o que a gente tem que entender? Ó? Desse lado, o campo ele vai estar sempre descendo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando a gente analisar o vetor campo desse lado, ele tem que ser para baixo. Tá? O vetor indução magnética tem que ser para baixo, porque desse lado o campo vai para baixo. Já do outro lado, a gente percebe que o campo ele vai para cima. Então, quando a gente desenhar o campo nessa parte aqui, ó, ele tem que ser um vetor. Lembra que o vetor indução é sempre tangente às linhas, apontando para cima. Então, essa é a ideia. Com isso, eu já consigo tirar algumas alternativas. Por exemplo, a alternativa A sai fora porque os dois estão apontando para cima, e isso é impossível, na verdade. A gente já poderia ter excluído antes de qualquer regra. Tá? Não tem como os dois lados apontarem para cima ou os dois lados para baixo, é sempre um para cima e um para baixo, porque o campo está dando voltas ao redor do fio, então esse aqui está errado. Na B, mesma coisa, e na C, mesma coisa. Aí a gente fica entre a D e a E, que mostra exatamente, ó, esquerda para cima nos dois lados, né, nas duas alternativas, e direita para baixo nas duas. Aí vem um outro ponto que é o seguinte, ó, tu percebe que tem um plano quadriculado e que o ponto P ele tem uma flechinha equivalente a 1 quadrado nas duas figuras. O ponto P, uma flechinha equivalente a 1 quadrado. Já o ponto Q, ele tem uma flechinha aqui equivalente a 2 quadrados e aqui equivalente a 4 quadrados. Ou seja, a relação dos pontos P e Q, o vetor indução é 1 para 2 ou 1 para 4. Certo? No ponto Q é 4 vezes maior que o ponto P, ou 2 vezes maior que o ponto P, esse vetor indução. A gente está falando de um vetor, né? E aí, como é que eu descubro isso? Aí vem a questão da fórmula que eu desenhei lá no início da questão para vocês. Qual é a relação entre campo magnético, vetor indução magnética, e distância? É uma relação inversamente proporcional. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quanto maior a distância, proporcionalmente menor o campo, e quando menor a distância, proporcionalmente maior o campo. Essa é a relação que a gente tem. O que a gente consegue observar? O ponto P, ele está numa distância equivalente a 20 centímetros. E aí ele vai ter um campo associado a isso. O ponto Q, ele está numa distância equivalente a 10 centímetros. E aí o campo dele vai ser alguma coisa em relação ao de cima, né? Se a gente fizesse uma relaçãozinha matemática, o que a gente perceberia? Daqui para cá, a distância ela está caindo a metade. Se a distância está caindo a metade, o ponto Q tem que ter um vetor indução equivalente ao dobro, porque a relação é inversamente proporcional. À medida que um aumenta, o outro diminui, mas seguindo a mesma proporção. E aí a única resposta possível, então, é o nosso campo no ponto Q ser o equivalente ao dobro, 2Bs, né, do campo no ponto P. E a alternativa que mostra essa relação 1 para 2 é a alternativa D. Ó, 1 no ponto P, onde a distância equivale a 2Ds, né? Já no ponto Q a distância é a metade, então o campo tem que ser o dobro. Certo? Resposta certa para essa questão, então, a alternativa D. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!